Vamos abrir as nossas Bíblias na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, e versículo de número 7. Segunda aos Tessalonicenses 2 e 7. Diz assim: porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. Podeis assentar. Meus amados irmãos, esta passagem, ela fala que há uma influência maligna sobre o mundo, que é aqui denominada de mistério da injustiça, em outro lugar, o espírito do anticristo. Esta influência procedente de Satanás é aquela que leva o mundo à amoralidade e à imoralidade. É aquela que destrói não somente virtude, mas o conceito de virtude. E esta influência, a Bíblia Sagrada diz, ela afeta não apenas o mundo, assim chamado de modo ostensivo, mas também a cristandade, ou seja, aqueles que se professam cristãos. Essa influência é que conduz à apostasia, a um cristianismo sem Cristo, a um evangelho descaracterizado por compatibilização com filosofias seculares e com as ambições mundanas. E de acordo com a Bíblia, esta influência procura uma condensação, uma densificação, uma concretização numa pessoa. Esta pessoa é aquela que nós denominamos de anticristo. O texto aqui faz menção a isso. Nós não lemos todo o capítulo, mas o versículo de número 3 fala da apostasia a que me referi, que é o afastamento da cristandade dos seus princípios bíblicos. E fala também o verso 3 do homem do pecado, filho da perdição, que o versículo 4 diz que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Esta figura ainda não apareceu, mas a influência que o produzirá já está no mundo. Uma das coisas interessantes de se observar quando nós analisamos a Segunda Guerra Mundial é que parecia muito que Hitler fosse este homem. O mal parecia ter se condensado em sua pessoa, mas ele foi derrotado e vencido. Mas a influência maligna que o gerou, que antes da guerra, de certo modo, limitava-se à Alemanha, proliferou por todo o Ocidente. É curioso que Heidegger, um filósofo de orientação professadamente nazista, pouco conhecido do Ocidente, depois da Segunda Guerra, tornou-se importantíssimo no pensamento francês e no pensamento norte-americano. O maior filósofo americano hoje é um discípulo de Heidegger, e os grandes filósofos franceses também o são. E França e Estados Unidos foram inimigos da Alemanha durante a guerra. É curioso observar que Nietzsche foi um pensador muito prestigiado pelo nazismo, um profeta do nazismo. Hitler presenteou Mussolini com o livro A Vontade de Poder, de Nietzsche. E é de se observar, irmãos, que os discípulos de Nietzsche são os que mais têm projeção hoje. Michel Foucault, um pensador influente na França, que também ganhou muito espaço no meio acadêmico norte-americano, era notadamente um discípulo de Nietzsche. Toda essa relativização dos valores, esse ceticismo quanto à verdade,
que caracteriza o pensamento atual, a que denominam de pós-moderno, procede de Heidegger e de Nietzsche. O que quero dizer é que os aliados venceram a guerra militar contra a Alemanha, mas perderam a guerra ideológica. A influência maligna que se opõe ao conceito de verdade, à existência de valores absolutos, permeia a humanidade, como o espectro de Sauron, na obra de Tolkien, O Senhor dos Anéis. Nós vemos, irmãos, um mundo que não apenas é imoral, mas é amoral, porque relativizou os princípios, os valores. Nós vivemos num mundo que nega o supra-humano no campo moral, no campo verdadeiramente espiritual. É verdade que há igrejas crescendo, onde se fala muito de bênçãos materiais e parece que há um apelo ao sobrenatural, mas é um apelo curandeirístico, é um apelo em forma de uma espécie de sortilégio, de uma mágica. Não há um esclarecimento claro sobre como Deus age no mundo, não se estabelecem os princípios divinos para Ele agir na história, mas tão somente as pessoas buscam a Deus para a satisfação de seus interesses pessoais, mas sem discernir qualquer projeto divino para a história humana. O que estamos vendo é a apostasia da cristandade pelo egoísmo, pela ambição, pela ganância, que agora se disfarça de fé, de ousadia cristã. Nós estamos vendo a negação dos valores, nós estamos vendo, irmãos, o cinismo. E aí se legaliza casamento homossexual, se legaliza o aborto, o suicídio assistido. A vida passa a ser frágil nas fases em que mais proteção deveria receber, na fase seminal, na concepção, e na fase terminal, na velhice, porque defende-se o aborto e a eutanásia, o descartar de embriões produzidos para satisfazer a curiosidade de cientistas e ao desejo de pessoas de terem filhos, ainda que perdendo não sei quantos embriões em inseminação artificial, porque são incapazes de adotar uma criança adotada que na verdade poderia ser adotada, que na verdade precisa de um pai. Há uma influência, como eu disse, maligna. Na verdade, essa influência vem desde o começo, e ela tem tentado se condensar em personalidades. Os cristãos no século I pensaram ser Nero, alguma figura do anticristo, como também na época do nazismo pensou-se que era Hitler. Os judeus pensaram que Antíoco Epifânio fosse o tal, porque as profecias sobre o anticristo antecederam até mesmo o Novo Testamento. Mas João diz que muitos anticristos virão até que venha o real, o definitivo, porque é como se Satanás tivesse esse projeto de gerar essa personalidade representativa do mal que permeia o mundo a toda hora, mas alguma coisa obstaculiza, alguma coisa impede Satanás, alguma coisa que resiste ao projeto do diabo, que o impede, que freia a proliferação do mal no mundo. Saibam que se a coisa está ruim, se não existisse esse algo ou este alguém que freia, estaria pior ainda. Se não houvesse essa resistência, a situação era catastrófica. Há muito que este anticristo definitivo teria já aparecido no mundo. E a questão é, o que é esse que resiste? Aqui a Bíblia Sagrada diz, no verso 7, que o mistério da injustiça, este espírito do anticristo, já opera no mundo. Mas há um que agora o resiste, até que este que o resiste seja tirado daqui.
seja tirado deste mundo. Alguns teólogos respeitáveis, com segurança e acerto, dizem que este um que agora resiste é o Espírito Santo. Isso porque Jesus disse, irmãos, que os dias que antecederiam a sua vinda seriam como os dias da época de Noé. E Noé entrou na arca, veio o dilúvio, destruiu a todos. Mas antes de Noé entrar na arca, uma força de resistência contra o mal, ou melhor, um ser pessoal que resistia ao mal, deixou de resistir, entregou o mal a si mesmo. E aí o mal foi para a destruição no dilúvio, e Noé foi resgatado pela arca. Este alguém é o Espírito Santo, é a sua força que resiste. Veja o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo de número 6, versículo de número 3. O capítulo 6 é aquele em que Deus fala da corrupção do gênero humano, e a partir do verso 13 é onde Deus anuncia o dilúvio, o juízo, e adverte Noé para preparar a arca. Mas veja o que diz antes de tudo isso, no versículo de número 3 do capítulo 6 de Gênesis. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isto é, depois desses 120 anos veio o dilúvio. Mas note que antes do dilúvio houve essa decisão de Deus de que o Espírito Santo não iria mais contender com o homem. Porque, meus irmãos, o Espírito Santo, ele contendia, ele bloqueava a maldade humana, ele restringia, ele continha, através inclusive da pregação de Noé, em quem o Espírito Santo esteve. Quando Noé pregava, o fazia da parte do Espírito Santo, e ele próprio era um instrumento do Espírito para frear o mal que havia naquela época. Mas alguns outros teólogos também dizem, com segurança e acerto, e não há contradição alguma no que vou afirmar agora, que o que resiste ao mal no mundo é a igreja, é o corpo de Cristo. Alguém diz: pastor, você está dizendo que o texto tem dois sentidos? Não, ele tem um só. O que quero dizer é que o Espírito Santo age no mundo através da igreja. O Espírito Santo resiste através da igreja que resiste, que freia. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que nós somos santuário e templo do Espírito Santo. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, que ficará convosco para sempre. Isto quer dizer que o Espírito Santo está na igreja. E onde a igreja está, o Espírito Santo está. Se o Espírito Santo sai, a igreja sai também. Nessa condição específica de Consolador, porque em múltiplos sentidos ele sempre esteve no mundo, mas nessa condição ele age através da igreja, pela mediação da igreja. E portanto, irmãos, o que resiste a esta influência maligna é o Espírito Santo através da igreja, é a igreja cheia do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que isso que resiste vai ser tirado. Ou seja, em algum momento a igreja e o Espírito Santo, na condição de Consolador, sairão de ação. Isso irá se dar no arrebatamento da igreja, quando Jesus aparecer nos céus, nos ares, e os que morreram em Cristo hão de ressuscitar com um corpo incorruptível. Nós que estivermos vivos sendo crentes, teremos o nosso corpo abatido, transformado num corpo similar ao de Cristo em sua ressurreição, num corpo glorioso, e subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Este evento não é a segunda vinda de Jesus à terra.
porque ele não pisará aqui, mas a igreja é que subirá ao seu encontro nas nuvens. A Bíblia chama isso de arrebatamento. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, quando diz: a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e todos subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens, e estaremos para sempre com o Senhor. Neste momento Jesus não descerá, mas nos levará ao céu. Jesus diz em João capítulo de número 14: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Mas eu vou preparar-vos lugar, e depois eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para essas moradas eternas, para que onde eu estiver estejais vós também. Note, ele não está falando de uma vinda ainda para juízo, ele está falando de uma vinda para resgatar o seu povo, para levar o seu povo para junto de si. É uma vinda salvadora, não ainda aquela para julgamento. Ele não fala de vir à terra, mas de nos levar para as moradas eternas. E alguém me pergunta: por que, pastor? Para que Deus possa julgar este mundo. E este mundo então passará por uma grande tribulação, como nunca jamais houve na face da terra. Observe, o mal só é julgado quando o justo primeiro é tirado. O justo é levado antes que o mal venha. A ira de Deus vai vir sobre este mundo ímpio, mas antes Deus tirará o seu povo daqui. Atualmente isto não aconteceu, e a igreja está aqui na terra resistindo. Como instrumento do Espírito Santo, a igreja que vai ser arrebatada, eu sempre digo, é a que resiste. Igrejas que já se renderam, igrejas que já soltaram as espadas ou já a puseram na bainha, que lançaram fora os seus escudos, que deixaram as ondas do mundo entrarem. Essas pretensas igrejas não compõem esta que vai ser arrebatada. Subirá a igreja que resiste. Mas vamos por partes. Eu comecei pelo fim, mas vamos agora para o começo, o meio, para tornarmos ao fim de novo. Na Bíblia, irmãos, a palavra igreja é usada em dois sentidos. Eclésia, traduzida por assembleia, ou os chamados para fora do mundo, para formarem uma congregação. A igreja tem dois sentidos. Esses sentidos se expressam no uso do termo no singular e no plural. Por exemplo, Jesus falou sobre esta pedra: edificarei a minha igreja, no singular. E a pedra não era Pedro. Caso fosse, ele teria dito: tu és Pedro e sobre ti, ou então tu és Pedro e sobre Pedro. Mas ele disse: tu és Pedro e sobre esta pedra. Ele distinguiu Pedro da pedra. Ele usou duas palavras diferentes. Antes, na conversa, Jesus tinha dito: uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou um profeta. Vocês dizem o quê? E Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Esta confissão é que é o fundamento da igreja. Jesus então respondeu: pois tu és Pedro, que quer dizer um fragmento, uma pedrinha pequena, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre essa rocha aí que tu falaste, a minha divindade, a minha filiação divina, a minha condição de filho de Deus, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguém diz: pastor, quem defende essa interpretação? O próprio Pedro. Atos capítulo de número 4, versículo 11, Pedro fala aos fariseus e diz: ele é a pedra que vocês, os edificadores judeus, rejeitaram, mas Deus a pôs por pedra angular. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Efésios, capítulo de número 2, Paulo diz que Jesus é a pedra de esquina, sobre a qual é edificado o templo do Senhor, para a morada de Deus em espírito. Jesus é a rocha dos séculos, é a rocha eternal. Aleluia.
Jesus é o sustentáculo da igreja. Mas note que ele falou a minha igreja, não as minhas igrejas. Várias vezes na Bíblia se fala em igreja no singular. Jesus deu a sua vida pela igreja. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para apresentar a si, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Observe a igreja. A Bíblia fala na igreja como a noiva de Jesus Cristo, não fala nas noivas, mas numa só. Igreja no singular, mas ao mesmo tempo a Bíblia fala em igreja no plural. Se você observar, Paulo na carta aos Gálatas fala que está endereçando aquela carta às igrejas da Galácia. A Bíblia fala na igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, no Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor. A igreja no singular, irmãos, é invisível. Eu não posso encontrar para ela localização geográfica. Ela é o corpo místico de Cristo. Ela não está aqui ou acolá, ela está em Cristo. Quem faz parte dessa igreja? Todo verdadeiro crente que está em Cristo. Como diz a Bíblia, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é a rocha. Todos que estão sobre Ele, nele, fundados nele, de fato e de verdade, não só de boca, mas no coração, que tem uma ligação vital com Ele, pela experiência do novo nascimento, esses fazem parte da igreja. Eles são como os ramos ligados a Cristo enquanto videira, que recebem a seiva e dão o fruto. Eles são como os membros ligados a Cristo como cabeça. Estão unidos a Cristo de maneira vital pelo Espírito Santo, nasceram de novo, foram transformados, podem olhar para trás e dizer: antes eu era trevas, mas agora eu sou luz no Senhor. Antes eu não era povo, agora eu sou povo de Deus. Eu estava morto e revivi, eu estava perdido e fui achado. Ele pode demarcar um dia em que as coisas se revolucionaram em sua vida e o poder do Evangelho o transformou. E ele saiu da situação natural de todo homem que vem ao mundo, de estar em Adão, fundado em Adão e condenado às consequências de seu ato, para estar em Cristo e ser abençoado pelo seu sacrifício e ressurreição. Portanto, a igreja nesse sentido, ela não inclui aqueles que meramente professam a Cristo, mas não o têm no coração. A igreja invisível, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, é uma só. Reúne crentes verdadeiros de todas as épocas, locais e tempos. É essa igreja que Jesus vai levar para o céu, com quem encontrar-se-á nos ares. Mas nós temos também as igrejas locais visíveis, como essa, é uma igreja local. Uma igreja nessa cidade, naquela cidade. A igreja local, irmãos, não é algo a ser desprezado. Há muitas pessoas que dizem que não tem igreja local porque já pertencem ao corpo de Cristo. Mas eu vou tentar lhes explicar a relação que deve haver entre a igreja local e a igreja universal, invisível, o corpo de Cristo. Quando alguém é concebido no ventre da mãe, isso acontece invisivelmente, ninguém vê a criança. Hoje nós temos instrumentos por meio de exames para ver a criança lá dentro, mas é uma forma artificial de se ver. A criança concebida, desenvolvendo-se no ventre da mãe, é invisível aos que estão de fora, tanto que quando ela nasce, nós dizemos que ela veio à luz. Ela veio aos nossos olhos. Pois bem, irmãos, a igreja nasce invisível, mas para tornar-se visível. Se você disser eu sou do corpo de Cristo, mas não quer compromisso com a igreja local, você está querendo ser um aborto. Uma concepção que não veio à luz. Os verdadeiros crentes estão na igreja local. Quando a igreja de Jerusalém crescia, a Bíblia diz, e acrescentava o Senhor àquela igreja, a igreja organizada. Todos os dias Deus acrescentava a ela os que iam sendo salvos, ou seja, aqueles a quem Deus salvava, Ele punha no coração um impulso de congregar-se, de reunir-se com os outros irmãos.
o elemento identitário, a mesma experiência, o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo batismo, isso aproxima os crentes. O crente quer estar com o outro que é verdadeiramente crente. Por uma limitação humana, nem todos os que estão na igreja local são necessariamente verdadeiros crentes. Há alguns que professam ser sem ser. Nós não somos oniscientes, não podemos tudo saber. Mas o fato é que a pretensão da igreja local é de acolher aqueles que de fato tiveram experiência com Cristo. Em princípio, ela deve ser uma comunidade de salvos. Hoje em dia há muita gente ou negando a importância da igreja local, ou então fazendo o seguinte, uma revista, salvo engano, a Isto É, noticiou isso. Pessoas que dizem que a igreja local está hoje falida e se reúnem em casas. Nós temos reuniões em grupos familiares, mas não é disso que eu estou falando. Elas se reúnem em casas sem compromisso, sem ter que prestar contas a ninguém, sem responsabilidade com ninguém. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver que ela tem um rol de membros. A igreja local tinha, à época da Bíblia, um rol de membros, um controle numérico. No dia de Pentecostes se agregaram quase 3.000 almas. Depois a Bíblia diz que subiu para 5.000. Lucas não diria isso se não houvesse um controle de quem era membro e quem não era. Além disso, a igreja tem ordenanças visíveis, como o batismo e a celebração da ceia. Jesus deu orientações sobre a disciplina em Mateus 18. Ele disse: se alguém pecar diante de ti, repreende. Entre ti ele só se te ouvir, amém. Se não te ouvir, leva 2. Se não te ouvir, leva a congregação. Se não ouvir a congregação, considera-o gentil e publicano. Nós vemos Paulo dizendo que nós não devemos nos associar com aqueles que, dizendo-se irmãos, forem devassos, forem beberrões, ladrões. Então a igreja tinha um trabalho de disciplina, de repreensão. Nós vemos que a igreja tinha oficiais. Na carta aos Filipenses, Paulo saúda a igreja com os seus bispos e diáconos. Tinha divisão de funções. Os bispos se encarregavam do ministério da palavra e da oração, conforme Atos 6. Os diáconos do serviço social serviam as mesas. Então nós vemos que há base bíblica suficiente para a igreja organizada. Paulo diz a Tito que ponha em ordem as coisas da igreja em Creta, que promova a eleição de presbíteros. Nós não podemos, irmãos, dizer que estamos seguindo a Cristo sem querer ter um compromisso com a igreja local. Como disse Cipriano, ninguém diga que tem a Deus por pai, se não quiser ter a igreja por mãe. Há, portanto, um vínculo do verdadeiro crente com a igreja. Agora, o grande problema nos dias de hoje é que muitas igrejas estão apostatando da fé, igrejas locais, visíveis, se desviando de seus princípios históricos, negando a palavra de Deus. E muita gente tem se decepcionado com isso e preferido a solidão, mas eu quero dizer que em todas as épocas Deus ainda tem um remanescente fiel. Quando Elias desanimou-se e disse a Deus: todos os teus profetas e servos morreram, só resta eu. Deus disse que ainda tinha alguns milhares que não haviam se dobrado diante de Baal. Deus nunca deixará este mundo sem testemunhas, sempre haverá um remanescente fiel. Quando houve um dilúvio, tinha Noé e sua família, e sempre haverá comunidades fiéis que não deixarão este mundo sem a verdade. Se elas não existissem, então o anticristo já teria surgido, mas se ele não surgiu é porque tem resistência a ele. E essa resistência só pode vir de crentes fiéis, de um remanescente fiel, de uma igreja comprometida com a verdade. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, Jesus disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A igreja é sal e é luz. A luz tem a função de trazer às claras aquilo que está oculto. A igreja chega, irmãos, para denunciar o mal.
Um antigo pai da igreja disse uma certa vez que a igreja é a consciência da sociedade. A igreja é a voz de alerta. Por isso nós precisamos de uma igreja profética, uma igreja que clame contra o mundo, que denuncie, que toque a trombeta em Sião, que alerte a consciência dos que estão indiferentes ao certo e ao errado, meus irmãos. Nós não podemos ser como cães que não ladram. Nós não podemos nos refugiar em cavernas. Nós temos que sair às ruas, às praças. Nós temos que mostrar ao mundo caído quão distante ele está de Deus. A minha pregação dominical, ela é repetitiva, porque eu não tenho outro evangelho para pregar que não o de Cristo. É velha a mensagem, mas é sempre nova. As palavras são diferentes, a apresentação às vezes segue analogias diferentes, mas a mensagem é a mesma. E antes de apresentar a Cristo, nós sempre falamos sobre a condição humana de pecado. Há igrejas hoje querendo falar das promessas do evangelho, sem primeiro denunciar o pecado. Ora, meus irmãos, o homem nunca vai se confortar pelas promessas de perdão se ele não reconhecer a sua culpa. Ele nunca vai ver brilho no evangelho, na mensagem, nas boas notícias. Evangelho quer dizer boas notícias. Ele nunca vai senti-las como tal se ele não entender que é um mísero pecador, desesperado, impotente para salvar-se. E igrejas que não estão mais dizendo isso sobre a condição humana e apresentam um evangelho que não parece relevante aos ouvintes, que não foram informados de sua culpa, procuram segurar número com entretenimento, com programações sociais, e a igreja perde a sua seriedade e sua fidelidade à palavra. Por mais que isto doa, por mais que isso fustigue as consciências, inquiete os homens, é isso que nós vamos pregar deste púlpito para sempre. Eu às vezes fico pensando, irmãos, como pregador do evangelho, que se o Espírito Santo não nos ajudar, nós não conseguiremos nada. Porque há igrejas por aí dizendo: venha para cá que você vai prosperar, vai ter um carro do ano. O dízimo é investimento, você dá e Deus vai lhe dar quadruplicadamente. A pessoa vai como se estivesse depositando na bolsa de valores. Só promessas de bênçãos materiais. Não há nada de sobrenatural em esses lugares estarem cheios. A natureza humana ambiciosa, cobiçosa, orgulhosa, está sendo cativada. Não tem nada de sobrenatural. Mas nós aqui, irmãos, preste atenção nisso. É como se nós passássemos durante uma pregação 1 hora insultando os nossos ouvintes. Você é um pecador, você é um miserável, você é um transgressor. Os psicólogos ficam se mordendo por dentro. E a autoestima das pessoas, o que é que vocês estão dizendo? E no final nós dizemos: mas Jesus morreu por você. Mas há esperança através de Jesus. Meus irmãos, somente o Espírito Santo para tornar esta mensagem acolhida pelo coração do homem. Sem Jesus não há salvação, em nenhum outro há salvação. Você espiritualmente é um paralítico em cadeira de rodas. E Jesus é que tem que empurrar a cadeira. Mas você está pior do que um paralítico tetraplégico. Você não consegue falar. Ele só empurra a cadeira porque ele conhece o seu coração e interpreta você. Você precisa de Jesus. Essa é a mensagem. E meus irmãos, a igreja é luz, porque ela mostra a verdade. Ela não a oculta, mas ela também é sal. O sal, irmãos, ele tem 2 funções. O sal, naquela época de Jesus, servia para dar durabilidade a um alimento, a carne, por exemplo, para que ela pudesse ser comestível
em tempo maior. Não havia refrigeração, não havia geladeira, o sal era um instrumento de preservação. Este mundo está em putrefação, mas este mundo não está pior porque a igreja está aqui. Porque o sal está aqui. Não apenas porque a igreja prega, mas porque a igreja ora pelas pessoas. A igreja clama, a igreja intercede, roga, derrama lágrimas e Deus misericordiosamente intervém, detém o mal. Mas o sal também tinha a função de dar gosto. É uma coisa interessante, toda comida sem sal parece ter o mesmo gosto. Quando o sal cai, cada uma recebe o seu gosto próprio. O sal é bem pouquinho, você bota na carne e ele fica invisível. A igreja é um pequeno rebanho neste mundo, mas, meus irmãos, é ela que dá gosto e sabor. Eu quero vos dizer uma coisa: quando a igreja for tirada daqui, este mundo vai reconhecer que era melhor com a igreja aqui. Hoje o mundo persegue a igreja, hoje o mundo ofende a igreja, mas eu quero dizer que quando a igreja for arrebatada, irmãos, e as pragas vierem, a ira de Deus se manifestar, e o mal foi entregue a si mesmo, sem freios, e o anticristo surgir, eu quero dizer uma coisa: as pessoas nesse momento podem praguejar contra Deus, podem praguejar contra a igreja. Os que não se converterão ficarão mais amargurados ainda contra Deus e tudo mais, mas lá no fundo eles dirão: era melhor que este povo tivesse ficado aqui. Com eles era melhor. Porque, meus irmãos, a igreja detém o mal. A igreja, com a sua oração, é um guarda-chuva que impede muitos flagelos de vir a esta terra. Por isso que a Escritura diz que depois que Jesus arrebatar a igreja, depois da grande tribulação sobre a terra, Jesus voltará em glória. Todo olho verá, ele virá para juízo e julgamento, e diz a Bíblia que quando ele vier, os que foram arrebatados, os crentes, a igreja, virão com ele, e quando o povo os vir, então a Bíblia diz que naquele dia os crentes serão admirados, Jesus será admirado nos seus santos, não somente porque as pessoas dirão, eles tinham razão, veja, era verdade o que eles diziam, mas porque as pessoas vão sentir alívio, ufa, a presença deles é melhor, por mais que sejam julgadas, elas reconhecerão que a igreja verdadeira era uma bênção para este mundo. Portanto, a igreja é sal, a igreja é luz, a igreja resiste, a verdadeira igreja resiste, e não pode mundanizar-se, irmãos. Um barco exige para navegar nas águas, mas se as águas entrarem no barco, ele afunda. A igreja é para estar no mundo sendo sal e luz, mas se o mundo entrar na igreja, ela afunda. Jesus disse: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como se lhe restaurará o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Ninguém põe a luz debaixo de um vaso, de uma cama. Se põe a luz no velador para iluminar todos os que estão na casa. Meus irmãos, nós temos que brilhar. Não será o brilho da nossa personalidade forte, de nosso temperamento forte, de nosso ar artístico, de nossa capacidade de estrelar, mas será o brilho de Jesus em nós, a glória de Deus brilhando em nós. Brilhe a vossa luz entre os homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está nos céus. Nós temos que ser sal. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Jesus orou e disse: Pai, guarda-os, porque eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não os peço
peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Nós temos que ser diferentes, os nossos valores têm que ser diferentes, porque nós temos uma bússola, a palavra de Deus. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Nós temos um Salvador, Jesus Cristo, que no céu é o nosso sumo sacerdote, é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Nós temos uma esperança, nós não vivemos ao léu, nós não arriscamos o porvir, nós estamos esperando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para nos levar às alturas de sua glória. Somente há um que agora resiste, não é a educação que resiste ao mal. A educação já tem se tornado um instrumento do mal. Na Suécia, um colégio criou um banheiro comum para meninos e meninas, segundo eles, para acabar com a discriminação sexual, para acabar com qualquer preconceito de gênero, e ali criancinhas do que seria o nosso maternal entram meninos e meninas. A educação já está contaminada. Para a educação, o homem não passa de um macaco evoluído. Para a educação, o casamento é uma instituição humana e cultural. E pode haver casamento tanto de pessoas de sexos opostos como de pessoas do mesmo sexo. A educação está contaminada, a legislação está contaminada, a política está contaminada. A política não vai resistir ao mal. Eu quero dizer, irmãos, que a política não vai resistir ao mal, a educação não vai resistir ao mal, a legislação não vai resistir ao mal. Só a igreja, só um que resiste, só um, é o corpo de Cristo, é o Espírito Santo. Por isso, se você se calar, as pedras clamarão. Por isso você não pode se calar, você não pode ser inútil, você não pode ser um zero à esquerda, um esquenta-banco de igreja. Você tem que se levantar, você tem que tocar a trombeta em Sião, porque só há um que resiste, só há um que resiste. Aleluia. No Velho Testamento, nós temos o caso de Sodoma e Gomorra. Jesus disse: os dias que prenunciarão a vinda do Filho do Homem serão como os dias de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foram conhecidas pela prática disseminada da homossexualidade. Sodomita até hoje é sinônimo de homossexual. Mas não havia apenas o homossexualismo, havia toda sorte de promiscuidade e degeneração. A Bíblia diz que Deus decidiu destruir Sodoma com fogo. Mas ele avisou antes a Abraão. Ele disse: ocultarei eu alguma coisa ao meu servo Abraão? Meus irmãos, que privilégio ter um crente em Jesus. O salmista diz: o crente tem um segredo com Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Deus não fará nada sem ter revelado aos seus profetas. O incrédulo tem cultura secular, conhece matemática profunda, conhece sutilezas filosóficas e lê a Bíblia e fica confuso. E um crente bem simples, irmãos, abre este livro e compreende tudo, porque a palavra de Deus é para os que o temem. E Deus diz a Abraão que vai destruir Sodoma. E Abraão diz: Senhor, se lá houver tantos justos, tu destruirá? Deus disse: não, por amor a esses justos eu não destruirei. Note, irmão, se Deus não destruiu este mundo, é por amor à sua igreja que está aqui. E Abraão vai reduzindo: se houver tantos e tantos, ele chega até 10. Senhor, e se houver 10 justos? Deus diz: por amor a 10 eu não destruo. Note o quanto vale um justo de Deus. Uma cidade inteira seria poupada da destruição se houvesse 10 servos de Deus lá. Mas nem 10 havia. Somente Ló.
Os seus familiares escaparam por causa da piedade dele, de Ló, porque sua mulher não era piedosa. No final, ela terminou na fuga de Sodoma, olhando para trás, lembrou-se de suas joias que tinha deixado. E quando voltou os olhos para trás, virou estátua de sal, foi atingida pela explosão que veio em Sodoma. E quem quiser constatar o que a Bíblia diz, é só ir para aquela região. É uma região que não dá fruto nenhum. Olhe lá para o Mar Morto. Mar Morto, o nome já está dizendo, não tem vida lá dentro. Foi fruto daquela explosão em Sodoma, daquela destruição em fogo. Mas, meus irmãos, Deus disse que por amor a 10 não destruiria. Não havia 10, mas havia um justo, Ló. Deus não destruiu Ló com Sodoma, Deus tirou Ló e destruiu Sodoma. A Bíblia diz que Ló saiu de Sodoma e depois choveu fogo e enxofre sobre aquela região. Jesus diz assim: também será nos dias do Filho do Homem. Aleluia. Antes de haver o julgamento, Deus vai tirar daqui o seu povo. Eu quero dizer uma coisa, irmãos. Eu quero dizer uma coisa. Deus ainda não destruiu porque tem muitos justos, mas vai chegar uma hora que vão ser tão poucos que Deus vai dizer: é melhor tirar os justos e destruir do que deixar de destruir esse povo por causa desses justos. Vai chegar essa hora. E essa vai ser a hora do arrebatamento que já se aproxima. Mas o povo que vai ser arrebatado é um povo que terá profunda comunhão com Deus. Nós temos uma mensagem paradoxal, porque nós dizemos que antes da vinda de Jesus haverá uma apostasia. A cristandade se distanciará da mensagem de Cristo. Mas ao mesmo tempo nós dizemos que haverá um grande avivamento espiritual. Na verdade, o que vai acontecer, irmãos, é que de uma maneira geral a cristandade vai se desviar, mas o remanescente vai experimentar uma profunda espiritualidade. Os crentes que serão arrebatados serão crentes espirituais, profundamente espirituais. Por quê, pastor? Porque não vai haver crente meio espiritual. É porque quem não for muito não vai ser nada. A Bíblia diz que nos últimos dias haverá uma polarização. Quem é santo fica mais santo ainda, e quem é injusto, mais injusto ainda. Não tem meio santo nem meio justo, ou meio santo e meio injusto. Quem for injusto vai ficar pior, e quem for santo vai ficar melhor. Enoque andou com Deus, por isso Deus tomou para si. Enoque foi alguém que antes do arrebatamento da igreja no Velho Testamento foi arrebatado. Ele foi levado sem morrer ao céu, mas a Bíblia diz que ele andava com Deus, ele tinha uma comunhão profunda com Deus. Elias também foi levado vivo ao céu, mas Elias, irmãos, era um grande homem de Deus, um profeta de Deus. Ele era tão íntimo de Deus que entre os judeus se criou uma expressão: onde está o Deus de Elias? Ou seja, onde está aquele Deus íntimo, aquele Deus próximo, aquele Deus que opera grandes coisas. Portanto, a igreja que vai ser arrebatada vai ser uma igreja piedosa, vai ser uma igreja santa, porque, meus irmãos, daqui para frente ninguém vai se segurar em cima do muro, não. Ou é ou não é. Deus diz à igreja de Laodiceia: tu és morna, nem é quente nem fria, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus, irmãos, está nauseado dos colunas do meio. É hora de ser um crente de verdade no Senhor, de servi-lo com profundidade, com amor, de amá-lo de todo o coração, alma, força e entendimento. Esta igreja próxima de Deus que resiste, essa igreja que vai ser arrebatada. Sabe por quê, irmãos? Porque seria um fracasso para Deus levar no final um povo capenga. Esta igreja começou com fogo no Pentecoste, e ela vai ser levada em fogo espiritual. Aleluia! Haverá apostasia, haverá só um remanescente fiel, mas esse remanescente vai ser cheio da graça de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da santidade de Deus. Aleluia! A igreja é coluna e esteio da verdade, é sal da terra e luz do mundo.
Aqui em Apocalipse, no capítulo de número 3, versículo de número 10, a Bíblia diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre todo o mundo, para provar os que habitam na terra. Essa grande hora da provação é a grande tribulação, quando o mundo vai ser julgado. Mas Deus diz à sua igreja fiel, que não negou o seu nome, que não repudiou a sua palavra, Deus diz: eu te guardarei dessa hora. Ele não vai nos guardar dentro dessa hora, Ele vai nos guardar fora, Ele vai nos tirar. Aleluia, eu te guardarei dessa hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Quando essa igreja estiver em grande tribulação, ou melhor, quando este mundo estiver em grande tribulação, a igreja estará no céu, nas bodas do Cordeiro. Aleluia, o noivo e a noiva, Jesus e a sua igreja, na mais profunda comunhão no céu, e este mundo cambaleando em dores pelo juízo divino. Eu quero dizer uma coisa: nós, igreja, não vamos ver o anticristo agindo, porque nós o resistimos. Ele só aparece quando sairmos. O mundo espera o anticristo, pensará no início que ele é Cristo, até que ele tire a máscara e mostre quem é. Mas a igreja espera Jesus Cristo. Ou você vai ver Jesus nos ares, ou você vai ver o anticristo na terra. Eu quero lhe convidar a preparar-se para subir com Jesus Cristo naquele dia. Vamos ficar de pé. Convido o irmão Cleito, o irmão Fabiano a virem à frente nesse instante. Thomas Edison, inventor da luz elétrica, cientista, foi um crente fiel, evangélico. E uma vez perguntaram-lhe, porque ele ensinava o que eu estou dizendo aqui, perguntaram-lhe: como é que pode, como é que os crentes vão subir até o encontro de Jesus nos ares? Como é que subirão? E a lei da gravidade? Ele pegou várias bolinhas de chumbo, introduziu dentro da areia, e pegou um ímã bem grande, pôs acima, e as bolinhas se mexiam na terra e voavam na direção do ímã. Ele disse: se a força do magnetismo vence a gravidade, que dirá a força do amor que o meu Senhor tem pelos seus?